Olá, querido, tudo bem? Então, nós estamos hoje numa data especial, Sexta-feira da Paixão, uma data em que o mundo lembra, o mundo cristão, a crucificação, o momento em que o nosso Salvador foi levado à cruz por mim, por você, por cada um de nós. E essa cruz, ela foi exclusiva de Cristo, no sentido de que a cruz que salva, a cruz que liberta, ou melhor, a morte na cruz que salva e a morte na cruz que nos liberta, foi do Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente o Cordeiro de Deus, puro e perfeito, naquela cruz, poderia pagar o preço. Somente o Cordeiro Jesus tinha credibilidade, condições de morrer em favor de toda a humanidade, porque todos pecaram e caíram da graça, da presença, da glória de Deus. Mas Jesus, o Deus que se tornou homem e viveu aqui nesse mundo na forma humana, durante os seus 33 anos de vida, ele viveu uma vida reta, íntegra, uma vida perfeita, sem pecado. Portanto, quando Jesus subiu naquela cruz, quando ele foi ali crucificado, não era um pecador morrendo por outros pecadores, porque aí isso não faria o menor sentido, porque ele tinha sua própria dívida, como poderia pagar a minha? Mas ali estava o Cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem defeito, sem pecado algum. Portanto, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte é consequência do pecado na vida do homem. Porque o homem pecou, a morte entrou na humanidade. E se Jesus não tinha pecado, a morte não tinha direito sobre Jesus. A morte não tinha legalidade sobre Jesus. Essa sentença de morte não tinha alcance em Jesus, porque a morte é o salário do pecado. Jesus não tinha pecado, portanto a morte não era o seu salário. A morte de Jesus, portanto, foi para a redenção, a propiciação, o perdão dos meus pecados. Uma vez que ele, não tendo culpa, morreu por mim, que sou culpado. Uma vez que ele, inocente, morreu por mim, que sou condenado. Uma vez que ele, que é puro e perfeito, morreu por mim, que sou falho e pecador. Ele morreu a minha morte. Ele estava ali me substituindo. Ele estava ali pagando o preço. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um pagamento. O pecado gera morte. Se Jesus não pecou, por que ele morreu? Porque ele estava ali me representando. Ele estava te representando. Ele estava representando a humanidade. Ou seja, ele estava ali pagando. Por isso que ele diz assim, está consumado. E aí ele morreu. Porque está consumado, está pago. A dívida está paga. A dívida de quem? Jesus não devia nada, ele era perfeito. A minha dívida, a sua dívida. Porque o pecador está em dívida com Deus por causa do seu pecado. E o resultado dessa dívida é a morte, é a condenação. Mas Jesus não tendo dívida nenhuma, Jesus sem ter nenhuma dívida, ele subiu naquela cruz para pagar a minha e a sua dívida. Ei, a boa notícia é que está pago. Está pago. Ele pagou, ele entregou a sua própria vida. Ele sacrificou a si mesmo, por mim e por você. A nossa dívida está paga. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tudo que precisamos fazer é aceitar a vida, o perdão, a graça, a benevolência e o favor que Ele nos oferece. É arrependidos abraçar a cruz de Cristo, receber o perdão que Ele nos oferece e caminhar na presença dEle. Amém? Reflita nisso nessa sexta-feira santa. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente feriado, um excelente final de semana na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém?